Ouça isso: tecnologia Neandertal de fibra. Não estou brincando. O conceito é real. Em 2020, uma equipe de cientistas publicou um artigo que redefiniu a maneira como víamos nossos ancestrais mais próximos. Uma descoberta na França mudou a arqueologia para sempre. E não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Mas deixa eu começar do início. Neandertais. Durante muito tempo, eles se encaixaram na imagem do típico homem das cavernas. Se agora você está pensando em alguém como Fred Flintstone, não está muito errado. Qual foi o motivo por trás desse estereótipo? Quando começamos a acreditar que os Neandertais não eram as ferramentas mais brilhantes no galpão da evolução? Isso vem de William King, um geólogo britânico do século XIX. Ele foi o homem que deu nome aos Neandertais. Com base nos ossos que encontrou, declarou que a espécie não era inteligente, e essa imagem ficou durante séculos. Mas um pedaço de barbante com menos de 1 centímetro de comprimento mudou tudo. Um pequeno vale de rio seco, Abre do Maras, foi o local da grande descoberta. Os arqueólogos desenterraram um fragmento de cordão ao lado de uma ferramenta de pedra. Essas fibras torcidas poderiam ter sido usadas para tudo, desde a confecção de roupas até redes de pesca. Na pré-história, essa era uma tecnologia avançada e os neandertais parecem tê-la dominado. Os cientistas já sabiam que esses primeiros humanos fabricavam alcatrão com casca de bétula e que produziam contas de concha. Há até mesmo evidências de arte neandertal. Definitivamente, eles não eram primitivos. A seção de barbante e achados semelhantes estão mudando a forma como percebemos nossos ancestrais. O mundo da arqueologia está em constante mudança. Veja as pirâmides do Egito, por exemplo. Acontece que elas não foram realmente construídas por um exército de pessoas que o faraó fez trabalhar até desmaiar. Heródoto, o famoso historiador grego, foi o homem que deu início à confusão. Ele afirmou em 500 a.C. que 100 mil homens participaram da construção da Grande Pirâmide de Gizé, mas não mencionou quem eram eles e por que estavam erguendo as pirâmides. Foi assim que o mito começou. Enormes placas de pedra puxadas por humanos, conduzidas por um capataz com um chicote. Mas os egiptólogos discordam. Esses são os cientistas que estudam a cultura do Antigo Egito. Muito recentemente, em 1988, eles descobriram uma vila de trabalhadores que contava uma história diferente. Sim, havia evidências de trabalho árduo nos ossos dos trabalhadores, mas o setor de construção é exigente até hoje. Foram necessários quase 6 anos e 12 mil pessoas para concluir o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. De volta ao Egito, 3 vezes mais operários terminaram a Grande Pirâmide de Gizé em cerca de 2 décadas. Um feito impressionante da engenharia antiga, você não concorda? Os superiores cuidavam bem dos egípcios que construíram as pirâmides. Sua dieta era rica em proteínas. Eles tinham assistência médica e recebiam salários adequados. De fato, viviam melhor do que a população não trabalhadora e moravam com suas famílias perto do local das obras. Arqueólogos sabem de tudo isso porque descobriram padarias e dormitórios com potes de pão e outras guloseimas. Parece que os faraós eram bons empregadores afinal, e o mercado de trabalho não era tão ruim assim. Eles também mantinham registros detalhados da obra em papiro, com hieróglifos. Você e eu não teríamos a menor chance de ler essas letras que se assemelham a imagens. Os egiptólogos tinham o mesmo problema. Por mais de 1 milênio, ninguém havia usado esse tipo de fonte. E não é como se houvesse um dicionário português egípcio antigo que você pudesse abrir e encontrar o significado das palavras. Mas tudo isso mudou em 1822. Algumas décadas antes, os franceses encontraram uma placa quebrada de granito preto. A pedra continha um texto em 3 escritas: grego antigo, hieróglifos egípcios e demótico. A última era também a língua egípcia, mas em uma escrita simplificada. Os cientistas dataram o texto como de 196 a.C. O conteúdo é uma proclamação religiosa. Um filólogo e orientalista francês, Jean-François Champollion, foi o primeiro a decifrar o código. Veja, as pessoas não se esqueceram das letras gregas antigas. O francês conseguiu combinar essas com as da escrita egípcia. E pronto, finalmente conseguimos ler os hieróglifos. O nome do pedaço de granito que tornou tudo isso possível foi Pedra de Roseta. A importância de sua descoberta foi além da arqueologia. Ela representa um achado que ajuda as pessoas a entender um enigma que as intriga há muito tempo. Há jogos semelhantes. Um símbolo é anexado a uma determinada mensagem.
Em seguida, você precisa decodificá-la substituindo o símbolo por uma letra correspondente. Em poucas palavras, isso é o que os cientistas fizeram com a Pedra de Roseta há mais de 2 séculos, mas em uma escala muito, muito maior. Você sabe qual é o idioma mais antigo decifrado na Europa? Ele tem um nome nada atraente, Linear B. Essa escrita pertence à língua grega micênica e é anterior ao alfabeto grego antigo em vários séculos. Você pode facilmente adivinhar de qual escrita ela é descendente. Claro, Linear A. O povo de Creta usou a Linear B há mais de 1000 anos, entre 1340 e 1190 a.C. Durante o final da Idade do Bronze, a civilização grega que a utilizava desapareceu. Não havia ninguém que pudesse ler a Linear B. E, o que é mais importante, ninguém sabia que ela existia. Isso estava prestes a mudar nos primeiros anos do século XX. Um arqueólogo britânico chamado Arthur Evans escavou um vasto complexo palaciano na cidade de Knossos, em Creta, na Grécia. Esse era o centro da cultura minoica que criou a enigmática escrita. O palácio contava com cerca de 1.300 cômodos. Havia pinturas coloridas de golfinhos, grifos e touros. Tudo isso cativou a imaginação dos arqueólogos. Mas sua maior descoberta passou despercebida em um primeiro momento. Milhares de placas de argila cozida. O incêndio que derrubou o palácio ajudou a preservá-las. No entanto, era impossível decifrá-las. Elas estavam escritas em um idioma desconhecido. A comunidade científica teve que esperar por mais de meio século até que Michael Ventures entendesse o código. Ele era um arquiteto e criptógrafo inglês e estudou grego e latim. Enquanto assistia à palestra do famoso arqueólogo Arthur Evans, o jovem decidiu resolver o quebra-cabeça da língua Linear B de uma vez por todas. Ele conseguiu fazer isso em 1952. Uma das descobertas mais surpreendentes de Ventures foi que a escrita era uma forma arcaica do grego, mas a criptologia ainda não resolveu o código do Linear A. Esse sistema de escrita continuará sendo um mistério até que apareça um jovem motivado como Michael Ventures. Não seria necessário ser um arqueólogo profissional. Basil Brown certamente não era um deles. No entanto, em 1939, ele descobriu a mais rica tumba do início da Idade Média na Europa. Tudo aconteceu em Sutton Hoo, no sudeste da Inglaterra. Essa não era uma tumba comum feita de pedra. Era um navio em tamanho real, com 3 vezes o comprimento de um ônibus de 2 andares de Londres. E isso não é tudo. Além de seu objetivo principal, o navio estava repleto de riquezas. Taças suspensas de luxo, vasos para banquetes, acessórios de vestuário dourados e tecidos luxuosos foram apenas alguns dos tesouros encontrados. Os arqueólogos também ficaram impressionados com os objetos de prata da distante Bizâncio. Você provavelmente conhece essa cidade como Istambul, na Turquia. Mesmo em nossa época, ela fica a vários dias de carro de Sutton Hoo. Imagine quanto tempo e dinheiro custava importar um prato de prata no século VIII. Foi quando o navio afundou, de acordo com os arqueólogos. Os ingleses não poderiam ter feito isso. Naquela época, não havia Inglaterra. As pessoas que viviam nas ilhas britânicas naquele tempo eram os anglo-saxões. Talvez o navio dos Montes de Grama em Suffolk tenha pertencido a um de seus reis? Nunca saberemos. O solo ácido do local acabou com qualquer possível evidência, ou ninguém se deitou ali antes. Poderia ter sido um cenotáfio, que é um monumento construído para homenagear uma pessoa importante. Os arqueólogos ainda não têm uma resposta definitiva. Mas o que eles encontraram em Sutton Hoo lança luz sobre a Idade das Trevas. Antes da descoberta do navio, pouco se sabia sobre o que estava acontecendo na Grã-Bretanha após a partida dos romanos. Agora, a imagem da sociedade anglo-saxônica primitiva ficou muito mais clara. Talvez o solo inglês seja o local do próximo grande achado na arqueologia.